poderoso, poderoso. E Efésios nos diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, amém? E eu creio que o Senhor ainda hoje vai nos surpreender e vai fazer além. Eu quero compartilhar um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Querido, volte para Deus. Volte para Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 14. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 14. Mateus 8,14 diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me, e deixe os mortos o sepultar dos seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Fecha os teus olhos mais uma vez. Pai querido, nós estamos diante do Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Nós estamos, ó Deus, diante da Tua presença, e queremos, ó Deus, expor o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, para sermos ministrados pelo Senhor, para ouvirmos a Tua voz aqui nesta noite, ó Pai. E o nosso coração se enche de expectativa, porque nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. E Deus querido, que hoje, o Senhor pela Tua palavra, o Senhor pelo Teu poder, o Senhor possa trazer de volta não só uma vida, mas o Senhor possa trazer famílias inteiras para a Tua presença.
Que o teu Santo Espírito, ó Deus, que tem toda a liberdade neste lugar, possa convencer cada coração, possa conduzir cada mente, possa nos trazer diante de Ti, ó Pai. E Deus querido, que esta noite seja uma noite de milagres no meio das nossas famílias, em nome de Jesus, amém, amém. Amém. Tem uma música, eu não vou cantar não, porque não tem ninguém do Rejoice aqui. Não, tem gente do Rejoice aqui, acho que eu vou cantar. Mas tem uma música que é pouca conhecida. Quem sabe canta junto, só para eu ver. Diz assim, ó: entra na minha casa, entra na minha vida. Bem maior, faz um milagre em mim. Tá bom já, vocês cantam demais, hein? Meu Deus do céu, aqui tem o grupo coral Rejoice, do qual eu e a Edenessa fazemos parte. E já tem aqui um coral inteiro, tá? Coral Rejoice Esperança, tá? Mas ó, se vocês estão cantando bem assim, imagina lá no céu como é que seremos. Vai ser demais lá, hein? E lá no céu eu já sei que eu vou tocar violão. Não igual eu toco hoje, mas vou tocar mesmo. Vou tocar mesmo. Obrigado, Aline, obrigado. Mas, querida, essa música, eu acho que ela foi cantada pelo Brasil inteiro, né? Todo mundo conhece essa música. Todo mundo conhece essa música. É difícil alguém que não conhece esta música. E ela também é uma oração para a gente, né? A gente declarando: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, mexe com o meu coração, me ensina a viver na Tua presença, me ensina a viver em santidade, me ensina, e faz um milagre em mim. E aqui nesse texto, a gente vai tirar assim algumas lições, vamos compartilhar algumas lições, mas uma das coisas que eu vejo já aqui, a partir do verso que a gente começou a leitura, que foi o verso 14, é Jesus entrando na casa de quem? Pedro, como diz o pastor Chaves, né? Isso mesmo, Pedro. Tá? Ele entrou na casa de Pedro, e eu acredito que ele entrou na casa de Pedro porque Pedro chamou, porque Pedro levou lá, porque Pedro convidou a entrar dentro de sua casa. Lá no Evangelho de João, no capítulo 2, a gente vê Jesus participando de um casamento, e se eu não me engano o verso 2 vai dizer que Jesus foi convidado para estar naquele casamento. E nós estamos nesse mês tratando o tema família, e família remete a gente à nossa casa. E aqui nós vemos Jesus entrando dentro de uma casa, e Jesus entrando numa casa porque ele foi convidado a estar naquela casa. Um texto bem conhecido nosso de Apocalipse, capítulo 3, o verso 20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar em sua casa, vou cear com ele e ele comigo. A gente vê que há um anseio no coração de Jesus para entrar na nossa casa, para fazer parte da nossa família também. Eu gosto de, um dos evangelistas diz na última ceia, que Jesus comenta o seguinte: desejei ansiosamente participar desta mesa com vocês. Há um anseio no coração de Jesus de estar na mesa com a gente, e estar na mesa nos remete a quê? A comunhão, a unidade. Este é um anseio do coração de Jesus, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa casa, fazer parte da nossa vida.
E quando Jesus entra na nossa casa, é lindo de ver o que acontece. A Suzana deu um testemunho maravilhoso aqui de algo que Jesus está promovendo na casa dela. Quem é homem aí? Dá um arru. Tá bom já. Os homens têm vivido algo especial aqui nas segundas-feiras. Por quê? Por conta daquilo que Jesus está promovendo, por conta daquilo que Jesus está fazendo. Quer ver algo especial que eu vejo aqui já no verso 14 e no verso 15? O texto diz: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ele a levantou e passou a servi-lo. Jesus entrou na casa de Pedro e já percebeu que alguém lá não estava bem. Já percebeu que a sogra de Pedro estava ardendo em febre. E ele faz o quê? Ele a cura. Ele a restaura. E quando Jesus entra na nossa casa, quando nós abrimos a porta para Ele fazer parte da nossa casa e da nossa família, Ele já começa a perceber aquilo que a gente precisa. Ele começa a perceber aquilo que está fora do lugar. Ele começa a enxergar aquilo que está errado. E aí Ele começa a restaurar. Ele começa a fazer. Ele começa a operar. Tudo que nós precisamos é dar liberdade para Ele entrar, é dar liberdade para Ele fazer, para Ele agir. E quando nós damos essa liberdade, Ele vem, Ele faz. E quando eu falo dar liberdade, é abrir a porta. É abrir a porta da nossa vida, é abrir a porta da nossa casa. Porque às vezes também nós abrimos a porta da casa, nós abrimos a porta da vida, mas nós não permitimos que Jesus haja. É como se Jesus entrasse na nossa casa, visse a sogra ardendo em febre, e Ele vai tomá-la pela mão, gente, não, Jesus, deixa quieto. Não precisa fazer nada não, está tudo bem aqui. Os homens não podem rir, ainda mais se a sogra estiver aí, né, no culto. Alguns engraçadinhos dizem que Pedro negou a Jesus por conta deste momento aqui, mas é só conversa, tá? Mas o fato é que quando Jesus entra na nossa casa, as coisas começam a se transformar, as coisas começam a mudar, e não tem como ser diferente se a gente dar liberdade, se a gente permitir que Ele haja, que Ele atue, as coisas começam a mudar. E é exatamente o que Ele deseja fazer. Ele deseja operar mudanças. Ele deseja realizar mudanças. E é sempre começando na gente. Quando nós permitimos que Jesus entre, Ele começa a perceber quais são as prioridades. O que precisa ser mexido. O que precisa ser feito. O que realmente vai abençoar as nossas vidas, o que realmente vai mudar a nossa casa, o que realmente vai fazer a diferença. Por isso nós, como famílias, nós precisamos permitir que Jesus entre, e que Ele tenha liberdade para agir, para fazer, para operar, e essa liberdade quem dá é a gente. Quem permite Ele agir é a gente. Nós podemos ter um tempo longo de igreja e não ver Jesus operando muita coisa, não porque Ele não possa fazer, não porque Ele não é poderoso como nós cantamos aqui, mas muitas vezes nós impedimos Jesus de fazer o que Ele deseja, o que Ele quer fazer e o que Ele quer promover no nosso meio. Então não basta para nós sermos uma família que vem à igreja, que vem aos cultos, mas nós precisamos ser uma igreja que tenha a casa aberta, que tenha as portas abertas para Jesus agir, para Jesus operar, para Jesus fazer. Senão nós estaremos dentro da igreja, mas vivendo do mesmo jeito que antes.
E não é para isso que o Senhor Jesus tem chamado a nossa casa, a nossa família. Então precisamos deixar Jesus entrar e perguntar para Ele: Jesus, o que precisa ser mexido aqui dentro de casa? O que precisa ser mexido aqui dentro da minha vida? O que precisa ser feito? E faz, Senhor. Opera, Senhor. Realiza, Senhor. O verso 16 e o verso 17 diz: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Jesus não só quer entrar na nossa casa, como Ele deseja promover mudança dentro do nosso lar, como a gente tem cantado, como a gente já tem falado aqui. Jesus deseja transformar o nosso lar, transformar a nossa casa, transformar a nossa mente, transformar o nosso coração. Ele quer transformar a nossa casa. Eu não vou cantar não, tá? Mas tem uma outra música que fala assim: minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. É isso que Jesus deseja fazer lá na nossa casa. Que a nossa casa seja um pedaço do céu na terra. Que a nossa casa experimente da presença dEle de uma forma tão intensa, de uma forma tão real, tão verdadeira, que a nossa casa seja um lugar de bênção, seja um pedaço do céu nesta terra, seja um lugar onde a gente ama estar, onde a gente deseja estar, um lugar onde a gente deseja voltar depois de um dia de trabalho, de um dia de estudos, de um dia na correria. Porque lá no meu lar é um lugar de bênção, lá no meu lar é um lugar, é um pedaço do céu. A minha casa é como estar num culto no domingo à noite. É aquela atmosfera gostosa, abençoada. É onde a presença de Deus é sentida. É onde a presença de Deus ela é alimentada, ela é cultivada. E Jesus deseja transformar a nossa casa nesse pedaço do céu, neste lugar de bênção, neste lugar de cura. O verso 16 diz assim: chegado à tarde, ele estava na casa de Pedro, e chegando à tarde, começaram a trazer para eles pessoas endemoniadas, pessoas enfermas, doentes, e o texto diz que ele curou. Ele libertou. Isso aconteceu dentro da casa de Pedro. Então Jesus deseja transformar a nossa casa num lugar de cura, num ambiente de cura. Uma das coisas que a gente tem falado para os líderes de célula aqui é que cada encontro nas casas, a gente ore com aquela convicção de que Deus vai fazer algo maravilhoso, de que Deus vai fazer algo poderoso, porque Deus deseja se manifestar dentro da nossa casa. Lá em João, no capítulo 2, quando Jesus realiza o seu primeiro milagre, foi o texto que a gente citou aqui, né, de Jesus sendo convidado para estar naquele casamento, e a Bíblia nos conta que ali Jesus realiza o seu primeiro milagre. O primeiro milagre de Jesus aconteceu numa festa de casamento, aconteceu num ambiente familiar, aconteceu num lugar onde uma família estava nascendo, e várias outras famílias estavam celebrando o início de uma nova família, ou a união de duas famílias. Então o desejo e o anseio do coração de Jesus é abençoar o nosso lar, é transformar o nosso lar num lugar de cura, num lugar onde o poder dele se manifesta, num lugar onde a graça dele é derramada.
O versículo 17 nos diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Jesus deseja abençoar o nosso lar, e muitas vezes, a música que eu citei aqui, a gente cantou, né? A gente não cantou, mas vocês complementaram, né? Minha casa será uma casa de bênção, minha casa será um pedaço do céu. Este é o anseio do coração de Jesus, mas nem sempre é isso que acontece dentro das nossas casas, e muitas vezes dentro de casa tem sido um lugar, na verdade, de enfermidade, tem sido um lugar, na verdade, de se ouvir palavras duras, palavras cruéis, de sofrimento. Mas este não é o anseio do coração de Jesus. Ele deseja transformar os nossos lares, muitas vezes debilitados, enfraquecidos. Ele deseja curar e transformar a realidade do nosso lar. E que o nosso lar não seja só um lugar de cura, como diz o texto, mas que o nosso lar seja também um lugar onde a palavra dele se cumpre. Porque o verso 17 diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Então, lá na casa de Pedro, se cumpriu o que havia sido profetizado por Isaías. Então, a casa de Pedro se tornou um lugar onde a promessa de Deus se cumpriu, aonde a palavra de Deus, ela se cumpriu. E o Senhor deseja transformar o nosso lar num lugar de cura e num lugar onde a palavra dele é viva, onde a palavra dele funciona, onde a palavra dele se manifesta. O Senhor deseja transformar o nosso lar, a nossa casa, neste lugar, num pedaço do céu, num lugar de bênçãos, num lugar onde a presença dele é cultivada, num lugar onde a presença dele se manifesta, onde a sua palavra é viva e ela se cumpre, num lugar de cura, onde o poder dele se manifesta. A partir do verso 18, o texto diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Uma coisa que eu quero destacar aqui é a nossa disposição em seguir ao Senhor, em andar com o Senhor. Isso enquanto família também. O texto diz que um escriba se aproxima de Jesus e diz assim: olha, eu vou te seguir para onde quer que o Senhor for. E Jesus disse para ele: olha, as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que Jesus deu essa resposta para ele? É muito comum em alguns momentos a Bíblia dizer assim, porque Jesus lhes conhecia o coração. Que muitas vezes as pessoas começavam lá, como a Bíblia diz, né? Arrazoavam em seus pensamentos, mas o texto diz: mas Jesus lhe conhecia os pensamentos, o coração. E uma das coisas que eu entendo aqui é que aquele escriba,
Ele, quando diz para Jesus: olha, eu vou te seguir para onde quer que o Senhor for, ele tinha uma segunda intenção no coração. Ele tinha algo que ele almejava, que ele queria. E aí Jesus fala: olha, as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você tem certeza do que você está me dizendo? Você tem certeza do que você está afirmando? É isso mesmo que você quer? E uma pergunta que fica para nós também, porque muitas vezes nós também nos aproximamos de Jesus, mas com segundas intenções no coração. A gente se aproxima de Jesus, mas a gente está pensando: porque eu quero aquele emprego, porque eu quero passar na faculdade, porque eu quero trocar de carro, porque eu quero isso, eu quero a bênção do Senhor, eu quero que isso daqui dê certo. E muitas vezes a nossa proximidade com Deus é com uma intenção bem clara no coração, ou não tão clara, mas a gente quer Jesus pelo que Jesus pode nos dar, pelo que Jesus pode fazer em nosso favor, não necessariamente por conta da presença dEle. Muitas vezes a nossa preocupação não é nem a salvação que alcançamos nele, mas é o que Ele pode nos proporcionar, é a vida confortável que Ele pode nos dar, é um lar mais tranquilo que Ele pode nos dar, coisas que muitas vezes a gente está lá no coração e então, qual a nossa disposição em seguir a Jesus? E se Jesus não realizar os milagres que nós temos pedido? E se Jesus não nos favorecer do jeito que nós estamos pedindo ou querendo? E se Ele fizer completamente diferente? E se a gente veio para a igreja hoje falando: Senhor, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, Senhor, essa semana é decisiva, o Senhor precisa me abençoar nisso daqui. E o Senhor disser para a gente: olha, as raposas, as aves. E se Jesus falar: mas eu não vou te dar? O que muda na nossa postura? O que muda na nossa busca? O que muda no nosso coração? Qual é a nossa disposição em seguir ao Senhor? Qual é a nossa disposição em vir para cá num domingo à noite? Qual é a disposição do nosso coração? E se Ele não nos favorecer? Porque se Ele nos favorecer, Ele é Deus, mas se não fizer também, né, como diz uma outra música, Ele também é Deus. Ele não vai deixar de ser Deus se não me der aquilo que eu quero. Mas a pergunta é: qual é a minha disposição em segui-lo? Muitos desses discípulos que andaram com Jesus tiveram uma morte terrível, tiveram uma vida de lutas e dificuldades. Mas pelo que a gente conhece da história, nenhum deles, tirando Judas, né, titubeou, nenhum deles duvidou, nenhum deles deixou de seguir, e andaram até o final com Jesus. Eu não estou afirmando que Jesus não vai fazer, porque Deus é tão misericordioso, Deus faz tanta coisa, a gente nem merece, mas Ele faz, Ele nos favorece. Mas o que eu estou chamando a nossa atenção é para o nosso coração, é qual é a nossa disposição em segui-lo, em estar com Ele. Eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abidnego sendo forçados a entrarem numa fornalha ardente, porque não negaram ao Senhor, se prostrando à imagem, ao ídolo que o rei havia feito.
E a resposta deles para o rei foi o seguinte: olha, porque o rei disse assim: quero ver quem vai ser o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos e da fornalha. E a resposta deles foi: olha, o nosso Deus, Ele é poderoso para nos livrar da fornalha e das tuas mãos, mas mesmo que Ele não faça, nós não negaremos, nós não vamos nos prostrar diante da sua imagem. Percebe isso? Eles criam que Deus era poderoso para operar ali um milagre e livrá-los da mão do rei e daquela fornalha, mas eles estavam dispostos também, se necessário fosse, a morrer pelo Senhor. E a história a gente conhece, eles foram lançados na fornalha, e a Bíblia nos conta que havia uma quarta pessoa na fornalha, e os teólogos nos dizem que ali foi uma aparição de Jesus no Antigo Testamento, porque quando o rei olha e vê que há uma quarta pessoa, ele chega a dizer, ele fala, né, nós não lançamos 3, mas eu vejo 4, e o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. E se Jesus não fizer, o seu amor por Ele vai permanecer, a sua devoção por Ele vai permanecer, Jesus vai continuar sendo cultuado dentro da sua casa, dentro do nosso lar. Qual é a nossa disposição em segui-lo? Um outro discípulo diz assim: Senhor, eu vou te seguir, mas permite-me primeiro ir sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Aquele jovem, aquela pessoa estava dizendo para Jesus o seguinte: Jesus, eu vou te seguir, mas só depois que o meu pai morrer. E não pense que o pai estava enfermo, que o pai estava doente, que o pai estava internado. A morte do pai poderia levar anos. Sabe aquela conversa que a gente já falou, ou a gente já ouviu? Não, quando eu for velho, aí eu vou servir a Jesus. Quando eu me aposentar, aí eu vou dedicar minha vida para Jesus. Por enquanto não dá. Sabe essas frases? Não, agora eu vou aproveitar a vida, depois. Esse jovem estava dizendo para Jesus o seguinte: Jesus, eu vou te seguir. Eu vou te seguir. Mas ele coloca condições. Ele fala: eu vou te seguir, mas primeiro, deixa isso daqui acontecer, deixa isso daqui se resolver, deixa esse quadro aqui mudar. E muitas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos dizendo: Senhor Jesus, eu vou te seguir, mas tem que ser do meu jeito. Senhor Jesus, eu vou te seguir, eu vou fazer a tua vontade, mas tem que ser do meu jeito, da minha maneira. Tem que esperar as coisas acontecerem do jeito que eu quero. Aí sim eu vou seguir ao Senhor. Hoje é o dia de nós colocarmos a nossa casa, a nossa vida, para seguirmos ao Senhor, sem condições e sem troca também, sem barganha, e dizer: Senhor, eu vou te seguir, faça o Senhor o que eu quero ou não, abençoe o Senhor a minha vida ou não, eu vou te seguir, eu vou andar com o Senhor, eu vou fazer a tua vontade, a minha casa vai servir ao Senhor. Sabe aquela frase lá de Josué, capítulo 24, acho que é 24:15, que Josué fala: eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor, independente do que os outros escolham, independente de como os outros andem, independente do que as outras famílias façam, independente se Deus vai fazer o que eu quero ou não, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, vamos andar com o Senhor. E por último,
Gente, sabe o que é um barato? Abrindo um parênteses aqui, é quando vem outro pastor aqui e fala, eles levam um susto com esse ar, que é um negócio de doido. Mas eu quero terminar lendo os últimos versos, os últimos versos que a gente leu, a partir do verso 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os seus discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos, é praticamente impossível nós andarmos com Jesus e não vermos as maravilhas que Ele faz, as maravilhas que Ele opera. E a última coisa que eu quero compartilhar com vocês é que com Jesus na nossa casa nós não precisamos temer nenhuma tempestade, nenhuma tempestade. Jesus entra no barco com os seus discípulos, e o texto diz que sobrevém uma tempestade que começou a varrer o barco. Todos acharam que fossem morrer, e eles correram então para Jesus: Senhor, a gente vai morrer. E Jesus disse para eles: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês estão amedrontados? Por que vocês estão assustados? Não havia o que temer, por quê? Porque o Senhor dos mares, o Senhor dos ventos, o Senhor do clima, o Senhor de toda a criação estava no barco. O que temer? Se aquele que fez o mar estava no barco, se aquele que tem toda a autoridade sobre os ventos, sobre a chuva, sobre as nuvens, Ele estava no barco, não havia o que temer. E muitas vezes nós já chamamos Jesus para fazer parte da nossa casa, Jesus já faz parte do nosso lar, mas a gente vive com essa timidez, ou com esse medo, ou com essa preocupação. Muitas vezes parece para nós que o Senhor não é o Senhor, que o Senhor não tem todo o controle, não tem toda a autoridade, não tem todo o domínio, não tem todo o governo. Quando a astronomia fala sobre as estrelas, e falam de zilhões e zilhões, eu nem sei qual a nomenclatura, para dizer o número de estrelas que existem, mas falta 0 para preencher. E a Bíblia diz que Deus fez cada uma delas, e Deus chama pelo nome cada uma delas. Cada uma delas Deus chama pelo nome. A Bíblia diz que nenhuma folha cai de uma árvore sem que o Senhor não o saiba. Que cada fio de cabelo na nossa cabeça, Ele tem contado, Ele sabe. Isaías disse, olha, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, e ele diz e declara que viu o Senhor onde? Assentado num alto e sublime trono. O nosso Deus está no trono, porque Ele é rei, porque Ele governa, porque Ele sustenta toda a criação que Ele fez. Ele é Senhor, e como a palavra declara, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo o sempre. Ele não mudou.
Ele continua sendo Senhor, Ele continua sendo Deus, Ele continua tendo toda a autoridade. Antes de subir aos céus, depois de ressurreto, Ele diz para os discípulos: toda a autoridade, todo o poder me pertence no céu e na terra. Então Ele não deixou de ser Deus, Ele não deixou de ser Senhor. E se Ele está no nosso barco, se Ele está no barco da nossa casa, nós não precisamos temer a tempestade. Aquele vento que sopra sobre a nossa casa, que parece que vai destelhar o nosso lar, que parece que vai derrubar a nossa casa e a nossa família, Ele é Senhor, Ele continua sendo Senhor. Por isso que nós precisamos dar essa liberdade para Ele ser o centro, a prioridade, o Senhor da nossa casa e da nossa vida. Amém? Nós vamos orar. Eu quero pedir para alguém aí do fundo, Bia talvez, avisa o Ministério Infantil que daqui 6 minutos a gente encerra. 6 minutos e 37 segundos, para sermos exatos. Mas feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar a nossa casa diante do Senhor. Eu tenho feito algo que tem impedido o Senhor de agir dentro do meu lar, dentro da minha casa. Eu já o chamei, eu já o convidei para fazer parte do meu lar, da minha casa, da minha família. Eu tenho colocado a minha família diante dele. Eu tenho pedido a sua bênção, a sua direção. Eu tenho dito a ele: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na vida dos meus filhos, entra na vida do meu cônjuge. Se manifesta, Senhor, no meu lar. Faz da minha casa um lugar de bênção, faz da minha casa um pedaço do céu. Faz da minha casa um lugar onde a Tua presença é real, onde a Tua presença, a Tua palavra se cumpre. Um lugar onde nós experimentamos a cura física, a cura da alma, onde o nosso espírito é vivificado. Coloca a tua casa diante do Senhor. E entenda que tudo na tua casa vai começar primeiramente em você. Primeiramente em você. Para você colocar a tua casa diante do Senhor, você precisa colocar a tua vida diante do Senhor. Para a sua casa voltar para o Senhor, você precisa primeiro voltar para o Senhor. Você precisa ser o primeiro a ter essa disposição no coração, de seguir ao Senhor, independente do que Ele faça, e segui-lo, não colocando condições para Ele, mas amando de todo o teu coração, para que Ele cuide da sua vida e da sua casa em meio às tempestades, em meio às lutas, em meio aos conflitos. Vai colocando a tua casa diante do Senhor. Enquanto isso, eu quero chamar todos os intercessores a se colocarem aqui na frente.